Aula de Geometria, sétimo ano, vamos falar sobre triângulos e classificações de triângulo. Triângulo. Elementos de um triângulo. O triângulo ao lado pode ser indicado por ABC. Observe que o lado oposto do ângulo A é o lado BC. O lado oposto do ângulo B é o lado CA. O lado oposto do ângulo C é o lado AB. Conforme mostra a figura ao lado, nós temos os vértices, os pontos A, B e C, os lados, o segmento de reta AB, BC e CA, os ângulos internos A ângulo, B ângulo e C ângulo, e os ângulos externos A ângulo, B ângulo e C ângulo, conforme mostra a figura. Agora observem classificações de um triângulo. Os triângulos podem ser classificados quanto aos seus ângulos ou quanto aos seus lados. Relembre as classificações. O equilátero, 3 lados da mesma medida de comprimento. Isósceles, 2 lados da mesma medida de comprimento. Escaleno, 3 lados de medida de comprimentos diferentes. Aí nós falamos das classificações do triângulo quanto aos seus lados. Agora vamos falar de classificação dos triângulos quanto aos seus ângulos. Retângulo, o ângulo reto e 2 ângulos agudos. Obtusângulo, um ângulo obtuso e 2 ângulos agudos. Acutângulo, 3 ângulos agudos. Esse conteúdo está na página 173. Relação entre os lados e os ângulos de um triângulo. Examine as comparações feitas utilizando medidas e comprimento dos lados e as medidas de abertura dos ângulos do triângulo. Observe a primeira figura que nós temos um triângulo retângulo com um ângulo de 90 graus, um ângulo de 60 graus e um ângulo de 30 graus, no triângulo ABC. Observe que o lado oposto ao ângulo de 90 graus é o lado AB. O lado oposto ao ângulo de 60 graus é o lado BC. E o lado oposto ao ângulo de 30 graus é o lado CA. Observe que os ângulos de maior medida, o ângulo de maior medida opõe-se à abertura do maior lado de comprimento, assim como o ângulo de menor medida opõe-se ao lado de menor medida de comprimento. Agora observe a figura PRQ. Nós temos 3 ângulos agudos de 80 graus, 56 graus e 44 graus. O lado oposto ao ângulo de 80 graus, PQ, o lado oposto ao ângulo de 56 graus é o PR, e o lado oposto ao lado QR tem 44 graus. Observe que o lado da maior medida opõe-se ao maior ângulo, assim como a menor medida opõe-se ao menor ângulo. Essas relações de desigualdade já foram provadas matematicamente para qualquer triângulo e podem ser enunciadas assim. Observe a caixinha laranja. Em todo triângulo, o ângulo de maior medida de abertura opõe-se ao lado de maior medida de comprimento. Reciprocamente, o lado de maior medida de comprimento opõe-se ao ângulo de maior medida de abertura. Da mesma maneira, o ângulo de menor medida de abertura opõe-se ao lado de menor medida de comprimento. E, reciprocamente, o lado de menor medida de comprimento opõe-se ao ângulo de menor medida de abertura. Está na página 173. Condição de existência de um triângulo. Em todo triângulo, a medida de comprimento de um lado é sempre menor do que a soma das medidas dos seus comprimentos dos outros 2 lados. Assim, se A, B e C são as medidas do comprimento na mesma unidade de medida dos 3 lados de um triângulo, podemos afirmar que A é menor do que B mais C, B é menor do que A mais C e C é menor do que A mais D. Assim, nós temos a figura abaixo que confirma a existência desse triângulo. Um exemplo, eu posso utilizar os valores. Para A, eu posso utilizar o valor 6, para B, 4 e para C, 3. Logo, 6 é menor do que 4 mais 3, que dá 7. 4 é menor do que 6 mais 3, que dá 9. E 3 é menor do que 6 mais 4, que dá 10. Logo, se eu fosse montar um triângulo com as medidas de A igual a 6, B igual a 4 e C igual a 3, eu conseguiria com êxito formar o triângulo com a medida desses lados, assim como mostra no quadrinho em amarelo.
Triângulo, um polígono fantástico. Uma das figuras geométricas mais conhecidas e usadas pela humanidade é o triângulo. Desde a antiguidade até os dias atuais, fazemos uso de objetos triangulares. Observe que a cúpula de geodésica formada por triângulos construída na cidade de Montreal, no Canadá, foto de 2017. Observe as crianças brincando com o formato de triângulos de cordas utilizada pelos gregos. Observe. Agora observe o triângulo que é utilizado muito no nosso dia a dia. É um triângulo de sinalização que os motoristas utilizam em caso o carro enguice ou precise fazer alguma manutenção. É colocado essa figura geométrica, o triângulo, para sinalizar que tem um veículo parado na via. O triângulo é considerado o mais simples de todos os polígonos. Ele apresenta a menor quantidade de lados, 3, e de ângulos internos, 3. Contudo, por trás dessa simplicidade, existe uma das propriedades mais importantes da geometria, a rigidez geométrica. Rigidez geométrica é a propriedade que os triângulos têm que não se deformam e que não acontece com os demais polígonos. Observe as figuras a seguir para entender a rigidez dos triângulos e a não rigidez dos demais polígonos. Não é possível deformar um triângulo, ou seja, mudar a forma dele mantendo as mesmas medidas de comprimento dos lados. Os demais polígonos podem ser deformados mantendo as medidas de comprimento dos lados. Observe o triângulo formado por palitos. Observe os quadriláteros. Ele está um quadrilátero formado um quadrado e ele pode ser deformado formando um losango, assim como o pentágono pode ser deformado, assim como outras figuras poligonais podem ser deformadas, com exceção de um triângulo. Ele sempre vai ser um triângulo com as mesmas medidas. A rigidez do triângulo nas grandes construções. As formas triangulares têm grande aplicação, principalmente em engenharia civil. Quando necessitamos de estruturas sólidas e não deforme quando submetidas à ação do peso ou de outras forças, é comum vermos em edificações o uso de treliças para obter estruturas rígidas e indeformáveis. Observe na primeira figura que temos um formato triangular e com as treliças de sustentação na sua base. Observe, para sustentar o telhado, os carpinteiros usam tesouras, como desta imagem, para tornar as estruturas rígidas. Observe na segunda imagem que nós temos uma outra estrutura triangular e as treliças que fazem a estrutura em sua base. Veja algumas construções cuja arquitetura faz uso das formas triangulares. A ponte Akashi-Kaikyo foi construída em 1998, tem 3.991 metros de medida de comprimento e possui o maior vão suspenso do mundo, com 1.991 metros de medida de comprimento. É uma estrutura que tem como base triângulos que, além de permitirem uma excelente rigidez, oferecem baixa resistência ao vento. Observe na figura que as treliças formam triângulos para a sustentação dessa ponte. Agora, a Torre Eiffel, um dos principais símbolos da França, foi inaugurada em 31 de março de 1889 e construída para comemorar o centenário da Revolução Francesa, entre 1789 e 1799. Ela tem mais de 300 metros de medida de comprimento de altura, pesa aproximadamente 10.000 toneladas e a estrutura de ferro é repleta de treliças triangulares, conforme mostra a figura. A presença dos triângulos na arte. Observe essa obra de Tarsila do Amaral, que ela utilizou de figuras triangulares em sua construção nesse desenho. Observe que tem vários traços geométricos e muitos deles em forma triangulares. Observe na estrutura da sustentação, no poste do telhado. Observe que o desenho é todo construído em forma de uma mini cidade, mas utilizando também figuras geométricas, ok? Ok, turma, então até a próxima aula.